Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de Interface com o Usuário. Nós estamos nesse momento na aula 5, aula intitulada Criando, Alterando e Excluindo Tabelas no MySQL. Vamos então ao material didático, lá na página 53, vocês então encontrarão os objetivos dessa aula. Nós temos ali o primeiro objetivo: identificar os comandos utilizados para a criação de tabelas em um banco de dados MySQL, identificar os comandos utilizados para a exclusão de tabelas, identificar os comandos utilizados para alterar, excluir ou acrescentar campos em uma tabela. Então, tanto acrescentar quanto excluir campos em uma tabela e também alterar esses campos e os seus tipos de dados. Então, basicamente, nós trabalharemos com os seguintes conteúdos: criando tabelas, visualizando tabelas e os campos, alterando tabelas, excluindo, utilizando índices e exercícios propostos. O primeiro item que nós iremos trabalhar é criando tabelas. Então, para criar uma tabela, nós iremos criar também um banco de dados, né? Iremos criar então a tabela tipo de produto, que está ali na página 54. Então, faremos o seguinte: primeiro, iremos abrir o banco de dados. Então, lá na pasta do Vertrigo Serve, vocês vão encontrar o vertrigo.exe, ou mesmo para quem já tem ele instalado e deixou já o atalho no ícone do iniciar. E para quem também tem instalado, porém só tem ele na pasta, então pode abrir também o vertrigo.exe, que a finalidade é a mesma. Clica em Hide this window and Start Server, feche essa janela, esconda essa janela e inicie o servidor. A partir do momento que você clicou nesse botão, você tem aqui embaixo, na barra de tarefa, como em outras aulas eu já expliquei para vocês, vocês podem clicar em Tools, MySQL Console, e aí então digitamos a senha Vertrigo. Novamente eu vou estar aumentando o zoom aqui para vocês. Lembrando que a senha Vertrigo é toda ela com letras minúsculas. Iremos então inicialmente, no sistema gerenciador de banco de dados, nós iremos criar um banco de dados chamado Comércio. Então faremos o seguinte: Create Database Comércio, ponto e vírgula. A partir do momento que nós digitamos ponto e vírgula e demos um Enter, ele finalizou o comando está correto, e agora então nós temos que deixar esse banco de dados em uso. Então, use comércio. Veja que a partir desse momento que nós digitamos use comércio e demos um Enter, todo o comando, toda a pesquisa, toda a exclusão de tabela, exclusão de registro e consulta vai estar relacionada ao banco de dados comércio. Então, por enquanto, nós não temos nada criado dentro dele, porém nós estamos posicionados exatamente nele, no banco de dados que foi criado agora, chamado comércio. E nós vamos até o material didático de vocês. Nós temos uma tabela chamada tipo prod, de tipo de produto. Então nós criaremos ela com um campo chamado code tipo e desk tipo. O primeiro campo com o tipo de dado de inteiro de 5 posições e a descrição varchar com 50 posições. Vamos notar um item interessante ali, porque o tipo de produto a gente pode fazer com que o usuário incremente os códigos, como também a gente pode fazer com que esse código seja auto-incrementável. Vamos fazer com que ele seja auto-incrementável, e aí a gente pode já mostrar também essa característica para vocês. Então vamos para o sistema gerenciador e agora faremos o seguinte: Create Table. Vamos ver o nome da tabela, tipo prod. Então, tipo underline prod, aqui nós temos o tipo o nome da tabela, espaço, abre parênteses, vamos ver os campos, code tipo. Então,
code underline tipo. Ele vai ser do tipo inteiro, com 5 posições, not null, ou seja, é um campo obrigatório. Eu vou dar um enter aqui para continuar, e auto increment, ou seja, ele se auto incrementará, né? Ou seja, será um campo auto incrementável. Continuando, desk tipo. Como esse campo será, né, auto incrementará de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, agora nós teremos um campo com a descrição desse tipo. Então ele vai se chamar desk underline tipo. Ele é um campo do tipo varchar, com 50 posições, not null, porque também ele precisa ter um nome. Então eu tenho que deixar esse campo como obrigatório, precisa ser preenchido. O usuário precisa colocar uma descrição desse tipo. Se é produto alimentício, se é produto higiênico, se é bebida, certo? Então ele precisa destacar. O que mais? Nós temos que definir aqui uma chave primária. Então, primary key code tipo. Então nós definimos, fechamos um parênteses, fechamos mais um e ponto e vírgula. Por que fechamos mais um? Porque é o parênteses que foi aberto aqui em cima. Ponto e vírgula para ele finalizar o comando, e aí damos um enter e ele vai estar então criando a tabela, a mesma tabela que vocês estão visualizando na página 54 do livro de interface com o usuário, ou seja, lá na aula 5, né, página 54. Nós iremos então continuando na criação. Criamos então a tabela com seu nome, tipo prod, o campo código do tipo inteiro, não nulo, ou seja, ele precisa ser preenchido, autoincremento, significa que o usuário não vai precisar digitar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, porque ele vai se autoincrementar. A descrição do tipo varchar com 50 posições, então tem 50 caracteres para preencher um tipo do produto. Também ele é preenchível, ou seja, não é nulo, não pode ser vazio. E a chave primária, a gente está criando um índice, que é o código do tipo. O que é criar um índice? Significa que ele não vai ter índice, não vai ter itens duplicados. Nesse caso aqui também ele não teria, pelo fato de ele se auto-incrementar, né? Mas por via das dúvidas e até pela criação do índice, a gente criou a chave primária, dizendo que então vai ser o código do tipo. Para nós mostrarmos essa tabela, a gente pode fazer assim, ó, desk tipo prod, tipo de produto, desk tipo prod. Esse comando desk aqui, ele vai mostrar para nós a estrutura da tabela, ou seja, a mesma coisa que eu expliquei para vocês, a estrutura da tabela está mostrando. Field é campo, tipo é o tipo desse produto, null significa que os dois estão com null, ou seja, os dois não podem ser nulo, eles precisam ser preenchidos. A chave primária é o código do tipo. Como padrão, ele coloca aqui como nulo, pelo fato de que nós colocaremos null, e na verdade o próprio campo vai ser preenchido pelo sistema gerenciador de banco de dados, 1, 2, 3, 4, 5, então por isso vai ser colocado null. Nós não iremos colocar os números para ele, de 1 até quanto a gente decidir, ele que vai preencher, pelo fato de ele ter esse autoincremento aqui. Muito bem, então vamos continuar, vamos descer aqui. Nós temos uma outra tabela chamada tabela produto. Vamos então à criação da tabela de produtos. Nós temos aqui na página 54 a tabela de produto descrita. Nós iremos até o MySQL, iremos criar então ela junto também com o código do tipo. Vejam aqui
que as duas tabelas elas vão estar interligadas através de uma chave, que nós chamamos chave estrangeira, porque esse mesmo código do produto que está aqui, ó, vai ser chave primária da tabela de produto. E já o código do tipo vai fazer ligação com esse código do tipo que está na tabela tipo de produto. Tá? E aqui em descrição do tipo nós iremos colocar descrição do produto. Tá? Então, ao invés de descrição do tipo, vai ficar descrição produto. Deskprod, que é o nome do produto, que vai ter então 50 caracteres. Depois vai ter um preço, o produto vai ter um preço e a quantidade do produto vai ser do tipo inteira aqui. Então vamos ao desenvolvimento dessa tabela. Create table produtos, espaço, abre parênteses, enter. Primeiro, o código do produto, ele vai ser do tipo inteiro, com 5 posições, not null, e ele vai ser auto-incrementável, então auto-increment. O próximo campo é o código do tipo, então nós chamaremos de código tipo produto, para não ser igual ao mesmo código do tipo da tabela anterior. Então ele terá um novo nome, porém ele vai estar sendo referenciado ao campo do código do tipo. Então int 5 e not null. Por que nesse caso ele não vai ser auto-incremento? Porque ele vai buscar os códigos do tipo da tabela de tipo de produto. Ele não vai se auto-incrementar conforme ele faz lá na tabela de tipo ou conforme produto faz aqui, ó. Ele vai buscar os códigos da tabela de tipo. Então ele não vai se auto-incrementar nessa tabela. Agora ele vai fazer referência. A referência dele é esse campo aqui, ó, da outra tabela. Então, referências. Aí iremos colocar o nome da tabela. Eu vou dar um enter para não ficar tão grande. Eu vou colocar aqui a tabela tipo prod e o campo code tipo. Então, nesse momento, nós criamos uma chave estrangeira, que ela começa aqui. O nome do campo vai ser código tipo de produto, do tipo inteiro com 5 posições. Ele precisa ser preenchido. E referências, que ele faz referência com a tabela de tipo, com o campo código do tipo. Continuando, agora a gente vai fazer o campo descrição do produto. Então, desk produto vai ser do tipo varchar com 50 posições, not null. O campo preço, então preço produto, decimal 16,2, not null, ele precisa ser preenchido, então vamos obrigar preenchimento, not null. E também quanti prod, ou seja, a quantidade do produto. Então quanti prod. Colocaremos ali int 4. Então pode ter até 9.999 quantidades desse produto. Também not null. E agora a definição da chave primária. Então primary key e o código do produto. Definição da chave primária serve, como nós vimos nas aulas anteriores, serve para ela não ter produtos duplicados, ou seja, com o mesmo código. Ela vai ter um código único, certo? Aí vamos dar um enter e aí dessa forma nós definimos a criação da tabela de produtos. Vejam que nós criamos cada um dos campos separados por vírgula.
Temos um diferencial que o primeiro campo ele vai ser autoincremento, ele vai se autoincrementar. O segundo campo, o código do tipo do produto, ele até um certo ponto ele é normal, mas ele chega aqui e faz referência, referências com a tabela tipo de produto e o campo código do tipo, que está aqui em cima. Então ele faz referência com uma outra tabela. E nesse caso a gente chama e a gente diz que ele é um campo chave estrangeira. O que mais? A descrição do produto. Todo produto tem uma descrição, né? O nome desse produto. O preço. Todo produto vai ter um preço e uma quantidade. Ok? Dessa forma a gente termina então a tabela de produto. Vamos continuar aqui. Temos a interligação dessas duas tabelas, como eu mostrei para vocês anteriormente. Nós temos aqui N para 1, indica que um tipo de produto ele pode ter N produtos, ou seja, um tipo de produto chamado tipo de produto higiênico, ele pode ter vários nomes, esses produtos. Então por isso fica 1 para N. E também vários produtos podem ter somente um tipo de produto. Aqui ele criou a tabela do tipo de produtos que a gente já criou através do comando create table. Aqui ele cria a tabela de produto, mostrando para vocês também que a gente já fez um passo a passo. E aí ele pede para criar mais uma tabela, que é uma tabela de teste, né? Nós iremos fazer automaticamente nas tabelas que nós já temos. Então nós faremos o seguinte: nós iremos incluir alguns dados nas tabelas e também depois, né, posteriormente, nós iremos fazer consulta nessas tabelas e também iremos alterar alguns campos. Então o primeiro item que nós iremos fazer é alterar os campos. Vamos fazer assim: desk produtos. Desk produtos, para nós podermos então visualizar a tabela de produtos. Vamos supor, se nós quisermos alterar o campo quant para quantidade, né? Ao invés de quant, nós quisermos colocar então quantidade, e ao invés de int 4 queremos colocar int 5, né? E queremos fazer a alteração desse produto. Então utilizaremos o seguinte comando: alter table produtos change. Então change significa para alterar, comando para alterar. É aqui que vem a mudança, ó. Change quant prod de produto, enter, para quantidade produto. De int 4 ele vai ser int 5 e ele continua not null, ponto e vírgula e enter. Notem ali, ó, alter table, altere a tabela de produtos, mude o campo quant prod para, você pode dar um espaço também, mas nós preferimos dar um enter, quantidade prod int 5 not null. Vamos verificar então. Desk produtos, dá um enter, você já vai poder verificar então o campo sendo alterado, certo? Agora vamos fazer o seguinte: vamos supor que nós queremos incluir um campo a mais ali. Se esse produto está vendido, né, foi vendido já ou não. Então nós colocaremos um campo chamado vendido e ele terá somente um item. Se tiver vendido é 1, se não tiver é 0. Então a gente vai colocar lá. Vamos alterar esse campo, vamos colocar um campo a mais chamado vendido. Ou até a gente pode fazer assim, ó, melhor ainda, a gente pode colocar um campo chamado vendido, sim ou não. Então, alter
table produtos, add. Ó, eu vou estar adicionando aqui, que antes eu utilizei o change, agora eu vou utilizar o add. Adicione o campo vendido do tipo char3, ou seja, só vai ser sim e não, char3, e not null. Eu posso ainda colocar, antes de dar um ponto e vírgula, eu posso colocar aonde que eu quero incluir esse campo. Se eu simplesmente desse um ponto e vírgula agora, ele iria incluir na tabela como o último campo. Mas se eu desejar colocar depois do preço, por exemplo, eu quero colocar esse campo então entre o preço e a quantidade. Então eu posso fazer assim, ó, after, em inglês after significa depois, então after preço prod, enter. Notem ali, ó, alter table, altere a tabela de produtos, adicionando, add, o campo vendido, do tipo char3, ou seja, caractere com 3 posições, preenchível, ou seja, ele tem que ser preenchido, não pode ser nulo, depois do campo preço do produto. Vamos dar um desk produtos. Notem que o campo vendido já vai estar ali. E o último item que nós iremos fazer agora é excluir um campo. Então vamos supor que a gente quisesse excluir um dos campos. Só que a gente tem que prestar atenção aqui num item que é bastante importante, que é o seguinte: a partir do momento que a gente exclui aquele campo, nós iríamos excluir também todos os dados que aquele campo já possui registrado, ou seja, já possui cadastrado. É claro que na nossa tabela nós não temos nenhum dado cadastrado ainda, porém já existe, né, já possui dado em uma outra tabela, por exemplo, que se você tirar esse campo, se você excluir esse campo, todos os dados que estão naquele campo vão ser excluídos também. Vamos supor que se nós tivéssemos aqui 10 produtos cadastrados e você já tivesse essas informações, se eles são vendidos ou não, se já estão vendidos ou não, se você exclui o campo vendido, por exemplo, aí você não vai saber mais se eles são vendidos ou não, se eles estão vendidos ou não. Como também se você exclui o campo quantidade de produto, por exemplo, você não vai saber mais quantas, quantidades cada um dos produtos eles possuem. Então tem que cuidar muito quando exclui campo, quando exclui tabela, quando exclui banco de dados. Nós vamos excluir o campo vendido aqui. Nós não temos nenhum dado dentro dele, então vamos fazer assim, ó, alter table produtos, alter table produtos, drop vendido. Só isso, bem simples, ó. Alter table produtos, drop, ou seja, derrube o campo vendido. Ele vai mandar embora o campo vendido. É só ponto e vírgula, dar um enter e ele vai dar um query ok. Toda vez que ele der um query ok, significa que aquela consulta, aquele comando foi bem sucedido. Se a gente der um desk produtos para verificar se ele apagou ou não, vocês vão notar que o vendido não está mais lá, foi embora. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, a gente pôde alterar a configuração de um produto, de um campo, a gente adicionou um campo e a gente excluiu um campo. Então, as 3 operações básicas de estrutura da tabela nós fizemos. Agora, visualizando tabelas e campos. Então vocês viram que através do comando desk nós conseguimos visualizar
campos e estrutura da tabela. Quando nós demos um show tables, agora a gente consegue visualizar as tabelas existentes no banco de dados em uso. Como nós estamos em uso com o banco de dados comércio, quando a gente digita show tables, ele vai mostrar, show vem de mostrar, mostre as tabelas do banco de dados corrente, que é produtos e tipo de produto. São as duas tabelas que nós cadastramos, que nós desenvolvemos, certo? Agora a gente vai para um próximo passo, que é visualizar os dados. Então vamos continuar aqui no material didático. Aqui a gente já viu o campo show tables, aqui a gente já utilizou o comando desk. Ok, a gente utilizou já da página 58 os comandos de alteração de campo de tabela. A gente já adicionou e a gente também já incluiu um campo a mais, Ou seja, alter table change, alter table add e o alter table drop, que foi explicado para vocês passo a passo ali. Agora, antes de excluir uma tabela, que vocês também têm esse comando lá na aula 4, eu vou fazer o seguinte: eu vou incluir um tipo de produto e depois um produto, e depois a gente vai poder fazer a visualização desse produto. Então nós vamos fazer assim, insert into tipo prod values. Então agora a gente fez o seguinte, insert into tipo de produto values. Como na tabela de tipo de produto a gente só tem dois campos, a gente vai colocar assim, null. Por que null? Porque ele é um campo autoincrementável. Então todo campo autoincrementável a gente consegue visualizar o campo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas na hora de inserir nós podemos colocar então um null, que ele automaticamente vai sendo incrementado. Bebidas, ponto e vírgula, enter. Pronto, nós inserimos um dado. Nós jogamos um dado lá para dentro da tabela. Então, esse é o comando insert. Insert into, insira na tabela. Tipo de produto, values, os valores, null, ou seja, do autoincremento, e a descrição do tipo de produto chamado bebidas. Agora vamos visualizar como que ficou os dados dessa tabela. Então vamos fazer assim, select asterisco from tipo prod, tipo de produto. O que vem a ser o select? Select vem de selecionar. O asterisco vem de mostrar todos os campos. Então é a mesma coisa que se eu colocasse os dois campos existentes da tabela de tipo de produto, que são, vamos ver um pouquinho ali em cima, são os dois campos existentes. Nós temos, vamos ver aqui, nós temos o campo código do tipo e desk tipo. Mas como eu quero visualizar todos, eu coloco então o asterisco. O asterisco ele simboliza todos os campos. From significa da tabela tipo de produto. Então selecione tudo da tabela tipo de produto. Ponto e vírgula e enter. Notem que ele já está mostrando o primeiro dado, o primeiro registro ali. Vamos continuar então a nossa aula. Nós vamos nesse momento excluir a tabela. Notem que se eu excluo a tabela de tipo de produto, nós também
iremos excluir os dados que possuem na tabela tipo de produto. Então, nós iremos fazer o seguinte aqui, ó, drop table tipo prod. Ele vai estar mandando embora a tabela de tipo de produto. Drop table tipo prod, certo? Notando que ele vai estar mandando embora também bebidas. Eu não vou dar enter aqui para ele não mandar minha tabela embora, certo? Então cuidem ali para vocês também não darem um enter, porque senão ele vai estar mandando a tabela embora e automaticamente o registro número 1 que nós temos aqui, ok? Então eu vou apagar esse comando, é só para vocês poderem visualizar, certo? E dessa forma então vocês aprenderam também a fazer uma seleção e uma inserção de registro. O último item que essa aula comenta é a respeito dos índices. O que são os índices? Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui nesse momento um registro de um tipo de produto e nós podemos fazer assim, ó, desk tipo prod. Desk tipo prod. Ele vai mostrar o índice da tabela que é a chave primária. Para que vem a ser um índice? Para que ele possa estar encontrando registros com aquela natureza, no caso aqui o código do tipo do produto. Mas eu poderia fazer também na tabela produtos, por exemplo, desk produtos. Vamos ver aqui, ó, desk produtos. Nós temos o índice, que é a chave primária, o código do produto. Vamos supor que eu quisesse criar mais um índice da descrição do produto, ou seja, encontrar produtos pela descrição também. Então isso auxilia, isso torna mais rápido a consulta em tabelas, certo? Então por isso que no material didático ele diz assim, ó, na página 61, o objetivo de um índice é trabalhar da mesma forma que uma pasta com separadores alfabéticos em um arquivo. Se você estiver procurando por um nome em um arquivo organizado com separadores alfabéticos, poderá ir diretamente à letra correspondente ao nome que deseja encontrar, sem ter a necessidade de passar por todos os nomes que estiverem nas outras letras. Isso tornará sua pesquisa mais fácil de ser realizada sem a necessidade de examinar registros desnecessários. Ou seja, ele vai diretamente no encontro dos registros que ele for procurar. Então aqui ele diz assim, ó, uma forma de criar o índice e uma forma de excluir o índice. Então para criar ele diz assim, ó, create index, o nome do índice. Então vamos fazer lá, create index, aí vamos chamar o índice de produto, create index produtos, on, que é a tabela e o campo. Então vou mostrar a tabela on produtos no campo desk produto, fazendo com que ele encontre mais fácil as descrições dos produtos, os produtos como um todo, através da descrição do produto. Então a gente vai estar criando um índice, por quê? Para estar facilitando e deixando o banco de dados mais ágil na hora de fazer pesquisa de produto. Vamos dar um enter, ele criou o índice. Para a gente poder visualizar esse índice, é só a gente dar um desk produtos, ponto e vírgula, dar um enter. Vocês vão poder estar vendo aqui, ó, que a descrição do produto já possui um índice, um index, né, ou índice, e como também a gente pode estar criando para outros campos e em outras tabelas. O objetivo então do índice é fazer com que haja uma facilidade, uma rapidez, uma agilidade na pesquisa
no caso aqui da tabela de produtos. E para a gente mandar embora esse índice, ou seja, retirar esse índice, a gente utiliza o comando drop index, né? Então vamos fazer assim, ó. Drop index, aí o nome do índice, no caso ali produto, on e o nome da tabela, on produtos, drop index produto, que foi que a gente chamou aqui em cima, on produtos. On é na tabela de produtos. Então esse produto aqui é o nome do index. E aí é só dar um enter. E ele apagou o index. A gente pode até dar um desk agora para ver, ó, desk produtos. Podem ver que ele não tem mais aqui como ele tinha anteriormente. E dessa forma a gente termina o objetivo dessa aula. Qual era o objetivo dessa aula? Nós criamos um banco de dados, nós criamos duas tabelas, nós criamos a ligação entre as duas tabelas através de uma chave estrangeira, nós inserimos dados na tabela de tipo de produto, nós fizemos uma consulta básica mostrando os dados da tabela tipo de produto, nós alteramos os campos da tabela de produto, nós adicionamos um campo chamado vendido na tabela de produto e nós depois excluímos esse campo. Então vocês viram também a possibilidade de alterar, de adicionar e de excluir campos em uma tabela. E dessa forma a gente finaliza o objetivo final da aula 5 da disciplina de interface com o usuário. Ok? Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, participem dos chats. Não esqueçam de participar dos chats. Qualquer dúvida, utilizem a ferramenta de comunicação através do Tira Dúvida do Web Ensino. Ok? Utilizem também as aulas do Web Ensino, bem como os exercícios que estão no Web Ensino. Vejam aqui que na aula 4 que nós fizemos, possui vários exercícios, né? Depois da síntese dessa aula, vocês vão ter ali exercícios para estar preenchendo. Vejam só, nós temos aqui um exercício para vocês poderem fazer. Temos outro exercício para vocês responderem verdadeiro ou falso. Exercícios relacionados com a aula 4. Vocês têm também itens bastante interessantes aqui na aula 5, com mais 4 exercícios para poder estar respondendo também. Então aqui tem exercícios relacionados com os comandos que nós acabamos de ver. O exercício 4 também, mostrando através da criação, da alteração e da exclusão de tabela, também criação de index. Vocês vão estar mostrando o que é verdadeiro e o que é falso, e dessa forma vocês vão estar complementando o estudo de vocês dessa disciplina, tá ok? Obrigado pela participação de todos.